Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Bom dia, welcome. Que bom que você está ligado, sintonizado aqui na Rede Sara Brasil FM, a rádio que é a pura unção de Deus. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, por você nos seguir, nos amar, nos acompanhar, às vezes até nos suportar. Bem-vindo, em nome de Jesus. Um abraço ao Denis, um abraço a toda a gauchada que está ficando seca, a terra, estão secando. Graças a Deus, tudo vai voltar normal e vai voltar melhor do que era antes. Um abraço ao pessoal de Minas Gerais ouvindo a gente, Floripa também. Um abração a todos que estão ligados, do Rio de Janeiro também tem gente nos ouvindo. Um abração a todos. Enfim, aonde a gente chegar pelo YouTube também recebo o nosso abraço. Um abração e um bom dia aos meus amigos Bispo Robson, Bispo Paulo Renato e Bispo John. Bom dia para todo mundo aí, bom dia para os nossos ouvintes preciosos da rádio, nossos telespectadores do YouTube. Um abraço para todos, Bispo João, Bispo Robson, Pastor Kennedy, nosso querido homem secreto aí, o Denis, né? Que sempre aí está nos bastidores cuidando da gente. É isso, né? Bom dia, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Um abraço, Denis, Bispo João, bom dia, Paulo Renato, Pastor Kennedy, bom dia a todos. Salve, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Café com Maná, mais uma vez aqui juntos. Bom dia, Pastor Kennedy, Bispo Paulo Renato, Bispo Robson, meu querido Denis, você que nos vê no YouTube, você que nos ouve na Sara Brasil. Mais um dia aí para nós meditarmos nas coisas do Senhor e falar sobre coisas interessantes, né? O Pastor Kennedy hoje está com a batuta, né? Nós vamos falar de fracassos e de heróis, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, tem um vídeo circulando aí na internet que é de uma menina de 20 anos. Vocês viram? Eu até remixei, eu nem sabia remixar, acabei remixando hoje ali, né, esse vídeo no meu Instagram, né? É um DJ esse nosso príncipe africano. É um DJ ele. É que diz ali remix, eu vou remixar. É um príncipe africano tecnológico. Aí, gente, é o seguinte. Uma menina, 20 anos, e uma mãe, na rodoviária, as duas. E a garota brigando com a mãe, mas brigando, fazendo piti, fazendo um maior barraco, caindo no chão, se esperneando, porque ela queria um iPhone 13, eu acho, né? Acho que é isso. Eu nem sei que número é o iPhone hoje. Ela queria o 15, aí a mãe pegou, deu o 13 para ela. Já isso. Tá pronta essa mãe dar um iPhone 13 para a filha. E as duas batendo boca, a garota... Mas eu achei que aquilo era um teatro, né? Eu achei, que encenação perfeita. Muito boa. Eu estava assim... depois que eu fui ler bem, perceber que foi real, gente. Foi real. Alguém gravou aquilo lá, alguém ficou acompanhando e gravando e publicou. Nem sei se pode fazer isso, né? Assim, você pode filmar uma pessoa e colocar... Pode isso, Bispo João? Pode? Sei, né? Ali está filmando... A rigor não, né? Hã? A rigor não, porque você está ferindo... A rigor não, porque você está usando a imagem de uma outra pessoa, né? Você não pode fazer isso, tem que ter autorização. A pessoa precisa autorizar posterior ao vídeo, assinar pode usar. Vai dar um debate aí, porque eles estavam em local público, né? Então. Eu fiquei assim, quando eu percebi depois que eu li que era verdade, eu falei, mas isso é normal demais, isso é bem normal, é bem natural. Aí, ontem com meu filho, a gente viu uma criança de 2 anos, assim, batendo na mãe, fazendo a mesma coisa, só que batendo, e a mãe, para, sem autoridade, sem comando nenhum. Aí eu olhei, Felipe, tá vendo aí, filho?
Tá vendo aí como é que a vara do amor foi boa para você? Tá vendo aí? Ele, pai, que isso? Eu nunca fiz isso. Eu falei, não. Toda criança, se não tiver limite, né, se torna uma jovem ou um jovem igual aquela menina. Essa criança aí, que a gente viu agora, ela vai ser aquela menina de 20 anos, daqui a 18, 17 anos. Vai ser a mesma coisa. E aí eu falei, poxa, é culpa dos pais. Né? Depois eu falei, não é dos pais, é dos avós. Porque os pais também eram assim. Né? Os pais de hoje não colocam limites porque não tiveram limites. Interessante, eles não sabem dizer não para os filhos. Os pais não sabem dizer não pode. Tem medo dos filhos, tem medo de ofender os filhos. Hoje os pais têm medo de ofender os filhos, têm medo de pensar diferente dos filhos. Não, eu penso como você, filho. Não, meu filho, eu não sou, não, eu penso assim também. Que absurdo, cara. É a primeira, eu falo isso demais, nós somos a primeira geração de velhos que quer ser mais jovens que seus filhos. A primeira geração de velhos que quer ser mais jovem que seus filhos é a nossa. Nós queremos nos vestir de forma mais moderna que nossos filhos, mostrar que nós... Não, que isso, eu sou moderno que nem você. E deixamos nossos filhos sem referência nenhuma. Nossos filhos não têm referência porque nós queremos ser tão modernos quanto eles. Isso. Eu não tenho o menor problema de ter cabelo branco, de ser velho, de... Não tenho problema. Eu sou velho, graças a Deus. Entendeu? E esse é o meu papel hoje, né? Ser referência para os jovens. Agora, se eu quiser ser garotão, que nem eles, como é que eu vou ser referência para eles? Então, é interessante, não tem exemplo. É uma geração que não tem exemplo. Quer dizer, tem exemplos, mas esses são os exemplos. Na verdade, aquela mãe, ela não sabia o que fazer, ela não sabia como parar a filha. Ela não sabe, ela não aprendeu, ela também, com certeza, a filha está repetindo o comportamento da mãe. A filha viu aquilo a vida inteira, foi assim a vida inteira, como é que ela vai ser diferente? A culpa não é da menina. A gente fica com raiva da menina, né? A gente fica assim, pô, mas que garota mal educada, que a mãe não... Mas não adianta, não é menina. Esse modelo horrível de uma sociedade patriarcal em que o homem, que o pai é homem dentro de casa, assume a liderança, né? A mulher tem uma postura de respeito na relação com o marido, os filhos obedecem aos pais. Esse modelo tão criticado, né? As pessoas vão perceber o quanto ele faz falta, o quanto ele é sábio, o quanto Deus escreveu bem, entendeu? Como Deus, o modelo que Deus projetou, né, de uma liderança dentro de casa, de honra teu pai e tua mãe, né, aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe, traz maldição sobre si. Quer dizer, esse desenho tão criticado hoje, que quer igualar tudo, todo mundo é igual, quer democratizar as relações familiares. Família não é lugar de democracia, família não é lugar de voto, família é lugar de autoridade, pai e mãe, e filho tem que obedecer, entendeu? Nós temos que ter a coragem de... Sabe, o que falta... O problema é que nós estamos normalizando o mundo, normalizando os valores do mundo. A família cristã é diferente, cara, e nós temos que gritar isso para as pessoas, porque as pessoas vão precisar disso. O modelo que a Bíblia oferece, tão mal falado, que as pessoas dizem que é horrível, que é patriarcal, não sei o quê, entendeu? Que patriarcal, cara? O fato de o homem assumir a liderança, o homem sofrer, o homem morrer pela sua casa, o homem assumir os riscos, né? A mulher está ali ao lado do homem, apoiando, sendo mãe, educando seus filhos, tendo esse papel fenomenal de apoio, de suporte, né, para a sua família. Cada um exercendo esse papel com fé, com alegria, com entendimento de que não tem coisa melhor do que isso, não tem melhor, sabe? Eu não me esqueço, né? Eu estava falando aqui ontem sobre o discurso do Harrison Butker, né? Jogador de futebol americano, guri de 28 anos, falando que ele conheceu a mulher dele,
e que a mulher dele, por causa dos filhos e por causa da família, desistiu de dar continuidade, por enquanto, à carreira dela, e assumiu o título, um dos títulos mais importantes de todos, que é o de dona de casa. Ele usou essa expressão, dona de casa. E é um papel tão desvalorizado hoje, há uma pressão tão grande sobre aquela mulher que assume vergonha de botar profissão. Aí, do lar, elas têm vergonha do. Aí eu brinco, falo, você é dólar, escreve aí, dólar. Né? Elas têm vergonha, cara. É verdade. Não tem honra maior do que você fica, sabe? Por que você tem que. Eu vi uma mulher falando, esse glamour da mulher que trabalha fora de casa, 90% das mulheres que trabalham fora de casa trabalham em serviços desagradáveis, serviços que não trazem nenhuma satisfação pessoal, são serviços duros, assim como os homens, cara. Entendeu? Você achar que a pessoa ficar dentro de casa, assumir a liderança da sua família para educar seus filhos e estar ali administrando, criando aquele ambiente maravilhoso que é um ambiente de família, que só uma mulher consegue criar, né? O homem não consegue, por mais que tente, mas uma mulher que assume a rédea da sua casa, assim, no sentido de trazer aquela atmosfera, aquele ambiente gostoso, conforme eu costumo dizer, aquela casa com um bom cheiro de bolo, né? Não, você está falando que a mulher tem que ficar atrás da cozinha. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que esse papel também tem que ser valorizado. Eu não estou falando que a mulher não pode seguir a carreira dela. Não estou falando isso. Né? Eu sei que vão pegar as palavras fora de contexto. Não estou falando que ela não pode ter uma carreira, que ela não pode... Não, eu só estou falando que o papel de dona de casa é tão importante quanto qualquer carreira que ela escolha. Só isso que eu estou falando. Perfeito. Posso fazer uma parte aqui, Excelência? Pode sim, bispo, à vontade. Vamos para a Bíblia, porque Salomão escreveu um versículo, ele escreveu um versículo inspirado na cena lá que viralizou da mãe da menina lá do iPhone, rapaz. Tá aqui, ó. É Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Rapaz, parece que foi escrito por causa daquela cena, né? Parece que foi escrito. Aí, olha só, é interessante que Salomão faz um desdobramento de entendimento. Geralmente a gente acha que cada versículo é um provérbio isolado, né? Mas nem sempre. O 16 fala assim, ó, quando os perversos se multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Ele está fazendo uma associação com o pai ou a mãe que falta na disciplina com os filhos e cria cidadãos ruins. Né? O 17 diz, continua, para você ver como realmente é uma continuidade. Ó. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E o 18, aquele famoso, está associado a isso. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Quer dizer, às vezes tem uma interpretação muito, é que se pode falar, muito literal, né? Em relação à questão da vara, como se fosse realmente algo de eu ir ali na goiabeira, tirar uma marmeleira ali, tirar uma vara e sapecar a perna do menino, né? Deixar ele todo cheio de vergão. E, enfim, eu de fato entendi muito cedo que Provérbios não está falando sobre agressões físicas que coíbem atitudes, mas está falando sobre uma disciplina firme, sobre quais são os verdadeiros limites, até onde se pode ir, até onde a liberdade que é dada para essa criança chega, para o adolescente, que seja às vezes até já para um rapagão, né, para uma moçona aí, até onde essa pessoa pode caminhar, até onde ela tem a sua liberdade, até onde ela começa a interferir e entrar na esfera que não lhe pertence, que não lhe diz respeito. Isso é o que constrói uma pessoa despreparada para o convívio social, que acaba transgredindo, que acaba sendo grosseira, que acaba sendo prepotente, arrogante, e que dá esse tipo de cena, de espetáculo que envergonha. E por que não dizer, enfraquece toda a estrutura de uma nação, né? Porque são pessoas despreparadas para a guerra, são pessoas despreparadas para o dia a dia, para o empreendedorismo, porque faltou a disciplina, faltou aquela bússola, né?
Eu acho que está mais para falta de bússola do que para falta de vara mesmo. E começa em cima, né? Começa no exemplo. E o exemplo não é ser um bom trabalhador, o exemplo não é ser uma pessoa batalhadora, guerreira, né? Tem gente que tem orgulho, eu sou guerreiro, eu sou batalhador, eu sou não sei o quê. Não adianta nada a gente ser guerreiro, batalhador, se matar de trabalhar e depois, na hora de transferir o legado, passar uma coisa errada, né? Por conta de uma permissividade excessiva que vai trazer vergonha para você mesmo. Aqui a Bíblia está deixando bem claro, a vergonha não é da criança, a vergonha é do pai e da mãe, né? O que vocês acham da vara da correção? Quantos anos tinha a menina? Eu não vi o vídeo, não. Ela é física ou ela é filosófica? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Bispo Robson. Deixa eu te fazer uma pergunta, continuando, Bispo, com o Hipó. Você é pai de 3 meninos. Tem a pergunta aqui para o nosso filósofo aí, poxa. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Você é pai de 3 meninas. Você é pai de 3 meninas, né? Elas já são adultas, né? Jovens adultas, né? Lembrou alguma vez, isso já aconteceu alguma vez contigo? Alguma das suas filhas assim tentou? Não. Porque é normal da criança. A criança está no papel dela. Ô, Robson, responde o Kennedy e diz para mim depois. A vara da correção que Salomão fala, ela é física ou ela transcendeu? Ela é filosófica? Tá, então vamos lá. Responde a dele e a minha. Mas o que você faria no lugar daquela mãe, se você fosse o pai e visse aquilo acontecendo? Vai, responde as duas de uma vez. Mas quantos anos tinha a menina? Eu não vi o vídeo. Não, ela era novinha, ela tinha 21. 21 anos. E ganhando o iPhone da mãe? No mínimo 17, mas parecia até maior de idade. Meu Deus. Você vê como é que tá o negócio, né? Agora, se a vara virar filosófica, acabou o mundo, né? Porque aí o negócio... Uma vara estoica. Vai ser um negócio complicado o negócio. Aí nós precisamos na misericórdia. Nunca, né? Eu tenho minhas filhas, são 3, são gêmeas, as mais velhas, né? Então, o que tinha que fazer para uma, tem que fazer para outra. Mas desrespeito jamais. Essa é a geração do desrespeito, né? Consumismo, a questão dos filhos, os pais que não sabem dizer não para os filhos, não tem limites, né? Aí, desrespeito é uma coisa... Está acontecendo, eu já vi isso, tá? Já acompanhei isso. Tem pais que têm dificuldade de levar filhos, por exemplo, num shopping, no mercado, vai passar vergonha. O pai sabe que vai passar vergonha. Eu ouvi isso de um pai. Ele fala assim, eu não posso levar o meu filho no shopping, porque se eu levar o meu filho no shopping, eu vou passar vergonha. Isso mostra que ele não tem controle, não tem autoridade, o filho vai... Crianças, tá? De, 7 anos, né? Menos do que isso, às vezes... E impressiona, né? Impressiona. Eu sei que a criança pode ser geniosa, alguém vai dizer, não, mas é o meu filho genioso, é difícil, não sei o que e tal. Tem que achar uma desculpa, né? Para não pôr limites, para não assumir a responsabilidade. Mas os pais precisam rever isso, né? E cristãos, muitas vezes. Não é porque está na igreja que ele está isento dessa cultura e dessa realidade. Se ele tentar agradar... Isso é difícil de resolver, viu? Isso é difícil. Porque nós teríamos que ensinar os pais que não foram corrigidos a corrigirem seus filhos. É muito difícil. É muito difícil. Os pais não querem aprender, não conseguem. Já viu como é que é difícil? É difícil demais. É quase que um checkmate no xadrez, né? Quando o rei é cercado e não tem como andar mais, se mover, é chamado checkmate. Como é que você vai corrigir uma mãe, ensinar uma mãe a corrigir uma filha de 20 anos, de 12 anos, de 13 anos? Quando chega nessa idade, é complicadíssimo. Já com essa cultura, dessa maneira, agredindo a mãe, e se agride por causa de um celular. Imagina dar 3 celulares. Eu tenho 3 filhos, 3 iPhone 15. Isso de 2 anos. Ficar endividado por quanto tempo? Isso começa a... Você aguenta, irmão. Você é tranquilo aí. Você aguenta? Você é tranquilo, 3 iPhone 15. Eu acho que você vai ter que trabalhar muito, viu? iPhone 15 agora, porque o 16 está chegando. Então... Haja hora extra, hein? Tem Bispo João, tem cura? Tem como corrigir uma coisa, né, que se faz esses escândalos e cria-se essa situação de vergonha. Está envergonhando mesmo. Hoje, assim, nós... Bispo João, uma mãe solteira ou um pai ausente, eles foram assim a vida inteira,
e a gente chega e diz assim, você está errada, mãe. Não é? Olha o que você está fazendo com o teu filho. Como é que a gente vai dar um... Às vezes ela nem quer ouvir, nem quer entender, acostumou. Como é que vai ser isso? Mas esse problema é dela, né? Isso é uma situação que a consequência é ela que vai colher, né? Não tem como você interferir na relação de pai e filhos, a não ser que chegue a um ponto que precise de uma intervenção legal, né? Não é o caso, é uma falta de educação. Ela vai sofrer, essa pessoa vai sofrer quando ela lidar com a vida, porque a vida vai bater nela, né? Com relação à vara, sim, hoje a lei é muito clara, né? Você tem que... Eu costumo dizer assim, não adianta se dar murro na ponta de faca, né? A lei é muito clara, a lei proíbe o castigo físico hoje. Isso decorre da experiência daquele menino Bernardo, né? Que acabou, por conta de castigos físicos, acabou sendo morto até, né? Então, hoje a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que você use a vara como castigo físico. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar, Kennedy. Vai lá. Então, se nós, cada um, assim, é impossível você entrar na intimidade da família. Mas existem vários exemplos na Bíblia que era uma prática e que culturalmente você usa o princípio. O princípio da vara não precisa ser o castigo, a pancadaria, o bater, né? Existem várias formas de você disciplinar uma criança que ela vai sentir e que ela vai perceber que ela fez uma coisa errada, entendeu? Eu sei que no meio evangélico isso é controverso, né? Porque a Bíblia fala muito, né? Usa muito essa figura da vara, né? Mas a palavra de Deus também fala, a tua vara e o teu cajado, né? Me consolam, né? Quer dizer, o sentido da vara não é nem sempre esse sentido do bater, né? Nós aplicamos muito, nós passamos muito por isso, e de uma certa forma achamos que não nos prejudicou em nada, né? Essa é a verdade, né? Na nossa educação, né? Não nos revoltou contra nossos pais, nada disso, mas porque também havia um equilíbrio, né? Agora, hoje você tem muito abuso, né, nas famílias, então talvez nós passarmos uma lição que toda criança precisa ser disciplinada, né? Mas para você ponderar, né? Porque o castigo físico não é necessário para você disciplinar alguém, existem formas variadas de você estabelecer disciplina, mas eu não entro na administração íntima, né, de cada família. Eu acho que cada família decide como lidar com isso. Só que eu acho que hoje nós vivemos uma sociedade, nesse aspecto, está diferente, né? E eu acho que dá para você cumprir o preceito, o princípio bíblico, dentro daquilo que a lei hoje estabelece, né, que proíbe o castigo físico. Para nós é chocante, né, porque o crente está muito acostumado com isso, com a vara, né? Mas... Acho que não, bispo. O crente da nossa geração, né? Eu apanhei dos meus pais de vara e tudo, e não tem problema nenhum com relação a isso, né? Mas os crentes hoje acho que não viveram, não passaram por isso, né? O bispo Paulo Renato, por exemplo, super mimado, protegido em casa, né? Nunca levou um beliscão do bispo Arthur, entendeu? A mãe... Pão de ló. Hã? Criada a pão de ló, desmamada com garapa. Entendeu? Não é assim, mas é verdade, tem que ter um equilíbrio. Eu sou contra o castigo, né? Mas... o castigo é importante. Eu acho que o castigo físico que hoje nós temos que ponderar, né? Se ainda é necessário, né? Eu acredito que... Eu acho que dá para você disciplinar. Hoje você tirar o celular de um adolescente já é um castigo. Ele prefere apanhar. É capaz dele preferir tortura do que tirar o celular, né? Se tirar o celular... Essa é uma disciplina, assim, eficaz demais. Você vai ficar sem o celular uma semana. Meu Deus do céu. Resolve, cura, corrige. Mas não tem mais nem esse tipo de castigo. Você não vai mais jogar bola, você não vai sair, olha, você vai perder, não vai ver televisão, não vai jogar
não vai jogar, não tem mais isso, não tem isso, entendeu? Nas famílias, né? Agora, isso tudo é consequência da destruição da base familiar, né? Eu estou com um grande problema aqui para resolver. Sexta-feira eu tenho reunião com homens, né? E eu deixei claro que o objetivo da reunião é mudar a mentalidade para transformar o comportamento. Aí um veio e falou assim para mim: pastor, a maioria dos jovens homens que vão vir não gostam de trabalhar. Não gostam, pastor. Não é que não querem. Não gostam. Não trabalham. Ficam em casa. Aí eu falei... E aí ele me perguntou, como é que você vai fazer um jovem gostar de trabalhar? Eles querem ganhar dinheiro, mas não querem trabalhar. Entendeu? Eles querem ganhar dinheiro. Aí foi me falando, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai transformar isso? Eu falei, eu não sei. Vou perguntar aos meus amigos lá no programa, depois no particular, né? Porque realmente ele me botou, me deu um cheque ali na pergunta dele, porque ele falou, como é que você vai mudar um homem? Eu falei, eu não posso mudar, mas eu fui conversando com ele, como é que eu vou transformar a mentalidade de um homem que há anos pensa de uma maneira, executa de uma maneira, e em 4 semanas vai transformar 40 anos da vida de um homem? Eu falei... milagre, eu creio em milagres, né? Eu creio em milagres. Aí eu me dei conta do desafio que eu tenho, né? E esse desafio também é em mim. Eu falei, olha, gente, eu falei para eles assim, ó, eu vou começar esse culto de homens igual aquela reunião dos Alcoólatras Anônimos. Eu, Kennedy Bezerra do Prado, 52 anos, né? Estou há tantos dias sem brigar com a minha mulher, entendeu? Sem fazer algo errado e tal. Eu falei assim, ó, e a minha fraqueza eu não sou eu falei para eles assim, ó, eu não sou um excelente marido, um bom pai e tal. Aí deu um choque, vou começar assim. Aí eles, nossa, pastor, que forte isso, hein? Eu falei, não é forte, eu vou falar a verdade. Vocês querem vir para essa reunião para abrir o coração? Porque o homem não abre o coração. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu vou abrir para vocês o meu coração. Aí, nesse sentido, eu vi que esse desafio é muito grande. Gente, vamos mudar então aqui agora, são 8h27, vamos para a segunda parte do programa, né? Kennedy, deixa antes de mudar, só um pouquinho aí, 3 minutinhos para metade do programa. Eu tive acesso a uma informação essa semana, semana passada, sexta-feira, sexta ou sábado. Você fica ali, às vezes, no Instagram, né, e de repente cai algumas, conforme aquilo que você alimenta o algoritmo, né, das coisas que você assiste, acaba caindo algumas coisas ali de interesse para você, de sugestão. E uma coisa que caiu para mim, foi bem interessante, foi um ranking mundial dos nem-nem. Sabe os nem-nem, Bispo Robson, Bispo João? Nem-nem são os nem trabalha e nem estuda. Nem estuda, nem trabalha. Não, o pior é que isso é uma definição sociológica, tá? É engraçado, né? Mas acabou virando uma definição sociológica. Os nem-nem. O Brasil é o segundo colocado no planeta da quantidade de nem-nem dentro daquela faixa etária que deveria estar estudando e ou trabalhando, sabe? A gente perde só para a Índia. A Índia é a campeã mundial, mas o Brasil ele é o segundo colocado. E dentro da faixa etária que classifica os nem-nem, o Brasil performa em 27% de nem-nem naquela faixa etária. De 100, ele performa em 27%, quase 30%, nem estuda e nem trabalha. E não haveria desculpa para não estar estudando e ou trabalhando, né? Qual que é a faixa etária? Se não me engano, é coisa dos 18 até os 25. É a faixa produtiva. Se tiver algum ouvinte aí que entende do assunto, eu possa pesquisar para a gente aí, né? Mas caiu para mim um ranking, né, de um perfil de Instagram de estatísticas. E eu, na hora, eu devia ter salvo. Não sei nem se eu não salvei aquilo, eu vou olhar. Ô, Kennedy, pode dar sequência. Se eu tiver aqui, eu vou... Viu? Dá uma atenção no chat lá, ó. O pessoal no YouTube está participando. Eu vou falar do chat aqui.
Aqui, nossos irmãos participam, nosso site é bem interativo e a gente gosta, viu, queridos irmãos, amigos? Divulguem também o nosso canal, tá? Vamos aumentar, crescer a nossa... Atenção. Abri meu Instagram para procurar um negócio, olha o que apareceu aqui, ó. Aí, Robson. Olha aí. Tá aí, ó. Fica vendo. Olha lá, a mãe batendo boca com a filha ali de pé, de calça branca, ó. Isso. Aí. O debate acontecendo. Olha lá. Todo mundo assistindo. Tem áudio, tá? Mas olha lá a situação. Gente, nós estamos no rádio, hein? Então não esquece disso, não. Que coisa. O pessoal não está vendo no rádio isso aí, não. Hein? Aí, mas todo mundo do rádio já viu isso aqui numa hora dessa. A gente esquece, né? É verdade. Gente, um abraço a Jéssica, Rafael, meu barbeiro predileto, a Sinara, a grande Sinara, irmã de Deus, Osmar Nasser também, Lohane Duarte, bom dia, querida, a Márcia Bispo, Carla Gasparotto, Jean Paulo, Jean. A Márcia fala o seguinte: será que são pais desestruturados e filhos desajustados? Será que é essa nação que estamos vendo hoje? Homens e mulheres sem referência e estrutura? É isso que nós estamos vendo, sim. A Renata também, bom dia. Maria Rodrigues, o Arthur, Bispo Arthur, entendeu? Saudosa Havaiana de pau. Olha o Bispo Arthur. Boa, né? Havaiana de cabo de vassoura. Maria, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Provérbios 23:13. Ela também falou de Provérbios 22:15, 23:14. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. É o texto ali. É exatamente isso, né? Coloque as duas na escola da correção para tolos. Verdade, viu, Maria? Um abração, Vitor Hugo, que riu. Jean também. É engraçado. A Elis escreve assim, ó. Na minha experiência como mãe, percebi que o castigo físico não tem a mesma força que o moral. A palavra bem colocada faz pensar e muda o comportamento das crianças. Verdade. Né? Mas aí, os pais devem colocar. Nem isso fazem, né? Nem isso fazem. Agem como adolescentes e crianças, tá? Um abração a todos. A Ana também entrou aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por nos seguir. Bom, deixa eu só colocar uma coisa, Kennedy, até em cima do que o Paulo Renato apontou, né, da pesquisa. Eu tive numa instituição aqui, próximo da cidade onde eu moro, que acolheu na época, sabe aquela época em que os imigrantes venezuelanos começaram a entrar no Brasil? Então, ela estava acolhendo alguns aqui em São Paulo, né? E eu ouvi da pessoa que é responsável lá, ela disse, sabe qual a maior dificuldade que nós encontramos com eles? Eu falei, qual? Eles não querem trabalhar. Interessante, né? Por causa da cultura, né? Aquela cultura de... Lá também é assim, né? Eles recebem um valor do governo, acho que valor irrisório para sobreviver lá. Não sei bem como funciona o país, mas isso criou uma cultura, produziu uma cultura impressionante, e eles têm dificuldade para fazer qualquer coisa. Foi o que ela me falou, né? Eu estou replicando aqui o que eu ouvi, tá? Como eu nunca lidei com isso, estava ouvindo de terceiros, mas eu achei aquilo impressionante. Falei, como que pode, né? Desenvolver uma cultura em pessoas, né? Por causa de certos aspectos sociais, né? Eu vejo que é isso, tá? Guardado as devidas proporções, no Brasil a mesma coisa. Está se desenvolvendo uma cultura e isso tem um comportamento social. As pessoas recebem Bolsa Família aqui, mesmo não precisando. Então, mesmo não estando nas condições lá que a lei diz, a pessoa às vezes está trabalhando, a pessoa tem um emprego, ela não se registra, às vezes, para receber o Bolsa Família. Será que eu não percebo, né? Que eu estou recebendo uma esmola do Estado e que eu não preciso receber? Para muitas pessoas,
para muitas pessoas é uma vergonha receber. Puxa vida, eu não quero receber, eu quero trabalhar. Não quero receber nada de graça, não quero receber nada sem trabalhar. Que lógica que tem você receber dinheiro? Alguém está pagando, né? Alguém está pagando esse dinheiro que você está recebendo. De alguém o Estado não produz dinheiro, ele tira de alguém. O Estado arrecada impostos, né? O imposto é dinheiro de alguém, né? Alguém está pagando para você ficar à toa. Não faça isso, né? Não, mas é Bolsa Família. Não, você não precisa de Bolsa Família, você precisa trabalhar. Né? Tem trabalho, mas não tem essa coisa, né? Essa mentalidade, né? Falta esse orgulho. Não, eu dou conta da minha vida, eu dou conta de trabalhar, entendeu? Essa acomodação é perigosa e é uma cultura e isso está se alastrando socialmente, é perigoso. Eu sei que tem a necessidade, tem a pessoa pobre, precisa do governo intervir. Sim, tem pessoas que... Mas tem o aproveitador que se acomoda, é dureza, é duro isso aí. Alguns empresários, bem dentro dessa pesquisa que o Bispo Paulo Renato falou aqui, o Vitor Hugo, a Renata e a Bispa Cris abordam essa questão. São 5 milhões de jovens entre 14 e 24 anos. A Renata falou que é a geração neném do Brasil 2022, 19,8% de 15 a 29 anos. A Bispa Cris escreveu, é isso mesmo, ela confirma, são jovens de 15 a 20 anos que nem trabalham, nem estudam. E o Bispo Arthur fala, geração dos desafetos, o conceito maior é o amor, transcende a tudo, antes o verdadeiro amor constrói a imagem, assim estamos preparando crianças para fazer a gestão da vida. Então é isso, eu não sabia dessa geração nem não, mas é verdade, é só você conversar com um empresário que precisa contratar funcionários hoje. Eles não conseguem. Não querem suar, não querem pegar no pesado, não querem varrer, não querem, sabe, não quer digitar, não quer, só quer tirar foto. Entendeu? Só selfie. Não, mas a lei protege por um lado, né? Qual que é a idade que pode trabalhar hoje? Tem um menor aprendiz, né? Não, mas qual que é a idade que pode? Não estuda, vai. A partir dos 14 não pode? Estudar aqui. Não, trabalhar não pode, né? Ele pode ser aprendiz, né? Isso. Vamos lá. O Brasil é o segundo país de um total de 37 analisados. Entendeu? Ficamos atrás da África do Sul, segundo a Bispa Cris. Bom, gente, virando aqui o tema, eu quero falar sobre fracassos, mas na ênfase... É África do Sul. Falei Índia e nessa pesquisa que eu vi era África do Sul mesmo. Eu confundi. A Índia está no meio, acho que é a terceira ou quarta. Então, até um pouco continuidade desse primeiro tema, porque essa geração ela vai fracassar, né? Ela não vai conquistar. E eu, conversando, eu explicava... Tem uma frase do apóstolo Paulo, que ele fala assim, ó, tá assim, ó, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Aí parece que ele dá um choque e fala assim, ó, desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas das aflições, as marcas do Senhor Jesus. Essas marcas que ele fala aqui foram marcas físicas que ele sofreu durante a sua vida por causa do Evangelho. Foram as prisões, foram as chicotadas, foram pedras, homens que... Ele foi um desses homens, né, que realmente sofreram fisicamente por causa do Evangelho. São marcas, né, que tem. Por outro lado, também, a Bíblia fala que Hebreus 10, 39, né? Não, Hebreus, 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
O 38 fala, o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, sabe? Sabe, na guerra, você tem que avançar, aí você pega um grupo voltando, recuando, é proibido recuar, né? É proibido voltar atrás, é proibido desistir. Desistir não é opção, DNO, desistir não é opção. Diz aqui, se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele, mas nós, porém, não somos daqueles que recuam, que retrocedem, que voltam atrás, nós vamos até o fim, mesmo que tenhamos que sofrer. Não existe vitória sem sofrimento, não existe conquista sem dor, não existe crescimento sem sofrimento. O fracasso faz parte da vitória, tem momentos que você perde. Nenhum time dificilmente é campeão invicto sem tomar um gol, não existe. Pelo menos um gol, né? Sempre você vai ter que corrigir, se levantar, cair e levantar de novo, não ficar prostrado, porque o problema não é o fracasso, o problema é desistir, né? E nós estamos enfrentando um século de pessoas que desistem da vida, desistem do casamento, desistem do ministério, desistem dos sonhos. As pessoas desistem, né? E essa força, o interessante que é natural hoje. Nós vemos as pessoas que desistem. E os heróis, que no Brasil, a palavra herói não é muito normal, né? Nós não temos heróis no Brasil, né? Não temos assim figuras de heróis, né? Alguns, né? Tipo Tiradentes, Duque de Caxias, mas aí entra a polêmica, é herói para um, não é herói para outro, né? E nós tivemos vários heróis na palavra, começando lá em Abel, e vem falando de Moisés, Davi. Davi é um exemplo clássico, quando em Ziclag ele saiu para lutar, quando voltou, a cidade havia sido queimada e sequestraram todas as mulheres. Foi igual o que aconteceu agora no atentado terrorista em Hamas. Levaram todo mundo, filhos, mulheres, crianças. A Bíblia fala que os homens que estavam com ele choraram até perderem suas forças, sabe? Mas é choro de homem de guerra, é choro de homem calejado. Pensaram até em matar Davi. E Davi tinha que fazer alguma coisa. O que ele fez? Diz a palavra que Davi pegou a estola dele, sacerdotal, e se reanimou no Senhor. Se reanimou no Senhor. E diz assim, eu vou lá buscar de volta a minha casa, eu vou buscar de volta a minha família, né? Eu vou buscar de volta o meu casamento, eu vou recuperar, entendeu? Ele não deveria ter ido para aquela batalha, tudo bem, mas não deveria, errou, e agora vai ficar lamentando por causa do erro? Vai ficar lambendo o fracasso? Não, às vezes não dá tempo para isso, não dá tempo para sofrer, não dá tempo para uma terapia, tem que agir, né? Não pode parar na dor, sabe? Depois sente a dor, mas tem que ir para cima às vezes, entendeu? Tem que lutar. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Porque parece que isso não existe mais, né? Nem os filmes são assim mais, né? Quase quando vê um filme, olha só como chama a atenção um herói, alguém que sofre. Eu falei para uns jovens, eu falei assim, eu admiro muito mais quem sofre, quem sofreu, do que quem diz que tem sucesso. Porque hoje é muito fácil falar que tem sucesso, gravar que tem sucesso, tirar foto numa BMW, numa Ferrari, num Porsche, e colocar ali e dizer assim, eu sou isso, eu faço. É muito fácil. Isso, para mim, não é sucesso. Sucesso é quem não desistiu, né? Sucesso é quem apanhou e continuou. Eu admiro isso, sabe? Eu admiro quem não desiste da casa, quem não desiste da mulher, quem não desiste do filho, quem não desiste da vida, quem continua. Isso para mim é um herói, entendeu? Isso para mim é um herói. Eu gosto do passado, porque no passado tem o início da vida da pessoa, da história da pessoa, né? Mas hoje é tudo ao contrário. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse assunto. Vamos lá. Vai, Bispo Robson. Hoje Você usou uma colocação interessante, né? Recuar.
O que acontece quando um exército recua? Você dá campo para o inimigo. Ele vai ocupar aquela área, né? Então, a desistência, ela tem consequências. E numa geração inconsequente, que não está medindo consequências, não está analisando e avaliando o impacto de uma desistência. O que acontece quando um divórcio, infelizmente, quando acontece um divórcio? Quais consequências? Que consequências isso causa, que tem, né, nos filhos? Desistir do evangelho, você imagina a consequência que é desistir da fé, né? Se pegar os alertas bíblicos, eu chamo de alertas, tá? Hebreus fala lá, né, sobre certas coisas que acontecem quando vira as costas para Deus, né, a apostasia e tudo mais. É muito complicado. A desistência tem consequências. Assim como o avançar também tem consequências, mas o fato de avançar e apanhar, sofrer, ter marcas, isso gera um arquivo, né? A experiência, ela é impagável, né? Porque a pessoa vai aprendendo com o arquivo de dores dele. Né? Ele fala assim, isso aqui eu já vivi. Então, ele diz, isso aqui eu sei como lidar. Não, eu já tive muita dificuldade nessa área, eu consigo trabalhar. Por quê? Porque não desistiu, porque lidou com aquilo, porque aprendeu com aquilo. Mesmo que ele não teve o resultado da expectativa. Eu acho que o famoso sucesso que você colocou é uma expectativa, né? Mas sucesso pode ser medido de muitas maneiras, né? O fato de aprender com uma situação já é sucesso para mim. Se aprender de verdade, né? Eu fiz, eu errei, eu não devia ter mexido com aquilo, eu devia... não, hoje não. Aí oferecem de novo aquela situação, você fala, não, isso aqui não, porque eu tenho um arquivo de dores. Fala, não, isso aqui jamais eu vou mexer com isso aqui eu já sei como é que é o fim disso aqui não é bom para mim. Então, assim, desistência tem consequências, e aí nós temos que pôr a mão na consciência e entender, olha, eu não quero viver essas consequências, principalmente o cristão. Estava conversando ontem com o Bispo Cirino, né? E o Bispo Cirino estava me contando, né, as lutas dele em Campo Grande, né? Onde ele começou ali, onde ele fundou, ele plantou uma igreja. E teve uma época assim, ele começou do zero, né? A igreja cresceu, começou a chegar gente, aí teve uma fase lá que o pessoal começou a sair, né? Que sempre tem aquelas lutas, né? Sai um, sai outro. Aí saiu uma família lá que era muito forte na igreja, que morava num local lá chamado Nova Campo Grande. Ele falou, quando saiu aquela família e saiu aquele pessoal todo que era ligado a ele, que era grande, ele falou assim, agora acabou, né? Agora a igreja acabou, né? Ele falou assim, deu aquela coisa no coração, né? Aí ele foi para Deus, né? Ele foi para Deus, aí ele diz assim, o João, aí Deus começou a mandar um monte de gente, aquilo renovou a igreja de um jeito, né? Aí eu estava pensando, né? Quer dizer, aí ele falou assim, o negócio é perseverar. Às vezes você não sabe o que fazer, você fica, agora chegou o fim, agora cravou, né, o prego, né? Mas não cravou não, se você perseverar, Deus vai renovar, Deus vai mandar esperança, Deus vai mandar vitória. Hoje a igreja, essa mesma igreja, hoje é uma igreja com milhares de membros lá em Campo Grande, a rua chama Rua Sara Nossa Terra, né? A prefeitura reconhece o lugar como Rua Sara Nossa Terra, tem uma placa, é o nome da rua. Cara, mas ele passou por esse momento, passou por essa sensação de falhei, né? Acho que não vai dar certo, acho que não, mas aí ele é mais ou menos como Davi, né? Eu acho que ele viveu um pouco essa experiência de Davi, né? O povo querendo apedrejar ele, né? Você não está dando conta, você não está fazendo direito, você não está pregando bem, você está errado. Mas ele perseverou, a igreja vingou, a igreja hoje é referência na cidade, a rua leva o nome da igreja. É isso aí, cara. É claro, né? É bom, por isso, é a vantagem de você contar a história de quem perseverou. Ele podia ter desistido, falou, vou voltar para Goiânia, lá estou com o Bispo Robson,
né? Ela está tranquila, não deu certo, tchau, né? Não, ele ficou, ele perseverou, ele investiu, ele acreditou. Porque não é um sentimento do momento que diz que você acredita, que você persevera. É a tua atitude. Porque as nossas emoções, cara, nossas emoções falam um monte de bobagem para nós no momento da dificuldade, no momento da luta. Nós somos afogados, às vezes, em emoções negativas, né? Deixamos nos abater, mas, como diz o velho Paulo, né? Abatido, mas não destruídos. E aí a gente, sabe, acho que se dá conta disso, como Josué, né? Que estava prostrado, aí Deus, né? Por que está prostrado aí? Levanta, né? Tem pecado no arraial, vamos lá corrigir esse negócio. Eu acho que é isso. O segredo é esse, é você perseverar, né? Eu quero repetir aqui o conselho do mestre Cirino, né? Cara, o segredo é você não desistir, é você continuar, porque parece que vai acabar mesmo. Tem momentos que parece que vai acabar tudo. Tem momentos que parece que não vai mais, acabou, não, né? Saiu todo mundo, eu tô perdido, eu não sei para onde eu vou. O segredo é perseverar, não desistir, que Deus vai te dar a vitória. E isso, principalmente da vida, do casamento, né? Na igreja. Né? As pessoas desistem da igreja, começa a olhar para o lado, começa, sabe? Fica na tua igreja, fica na tua família. Será que Deus te pôs ali? Você viveu tanto tempo ali, será que Deus te pôs ali de graça? Você passou tantos anos ali à toa. Deus não tem nenhum propósito para você ali, agora que passou um iate, né? Que eu costumo dizer assim, porque passou uma igreja bonita do lado, você vai sair correndo? O que é isso, meu irmão? Né? Honra tuas calças, seja homem, né? Sabe, eu acho que nós temos que ter essa dignidade, essa coragem. Não, eu vou ficar aqui, Deus me chamou aqui, Deus me pôs aqui. Tem que enfrentar, tem que ir para cima. Tem um salmo, né? O Salmo 30, versículo 5, ele é tão mencionado, mas parece que as pessoas não sabem exatamente o que ele significa, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é isso? Tem gente que acha que isso aí é tipo assim, não, eu vou ficar chorando aqui, Deus vai ficar com pena de mim, vai fazer um milagre amanhã cedo. Claro que milagre vai acontecer para quem tem fé, com certeza, mas esse é o versículo da realidade, a gente chora mesmo, é difícil, é dolorido, mas a alegria vem pela manhã, você tem que se levantar, tem que ir para cima, ficar prostrado aí, debaixo do jugo, né? Sentindo pena de si mesmo, não vai mudar as coisas. Ficar queixando das pessoas que fizeram oposição, não vai mudar as coisas. O que vai mudar as coisas é a sua visão de futuro, é a sua convicção de identidade em Deus, né? Aquilo que você tem certeza que Deus te chamou para fazer ou para ser. E aí você vai, porque oposição vai ter mesmo, né? A vida é dura para quem é mole, né? Infelizmente, as coisas não são fáceis para ninguém, todo mundo está no mesmo barco, e realmente as pessoas que prevalecem, seguem adiante, são aquelas que literalmente vão para cima mesmo, né? Não tem outra opção. Ou você vai para a tua felicidade, ou você fica abraçado com o monstro. E todo mundo sofre, concorda comigo, gente? Todo mundo tem lutas, todo mundo tem problemas. E às vezes muito parecidos, entendeu? Todo mundo às vezes tem falta de dinheiro, tem um problema de sentimento. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. As lutas são iguais. Não é diferente para o americano, para o inglês, o brasileiro, o europeu, sei lá. Né? Não é tudo igual. Todo mundo está passando por... A vida é uma luta. E quem tem dinheiro tem outras dores, né? Quem tem dinheiro, às vezes tem outras dores. Ele só não tem a dor do dinheiro, mas tem as outras. Isso. É isso aí, tem a dor, isso. Tem outras dores, mas nasceu, vai ter que lutar. A pessoa nasce para lutar. Antigamente a gente nascia e já apanhava do médico quando nascia, né? Levava uma palmada. Hoje não. Hoje a pessoa já nasce... o parto é diferente, mas a gente já nascia apanhando. E assim, vai ter que chorar, gritar e continuar, e levantar. Né? Não é para desistir, é proibido desistir. Eu gostaria que os ouvintes hoje que estão me ouvindo agora, não desista do seu casamento, não desista da sua esposa, não desista do seu filho, não desista da sua mulher. Homem, não vá embora da tua casa, para com isso, cara. Para com isso, entendeu? Para com isso, né? Não desista. O Bispo João uma vez falou, há pouco tempo atrás, Bispo João, tu botou um vídeo
não sei de alguém aí, eu fui assistir, ele fala de um casamento, da insegurança que a mulher tem no casamento, né? Aí eu peguei aquele vídeo, achei tão bonito assim, quando ele fala de uma segurança que a mulher deve ter, e eu fiquei ouvindo, e fui lá e falei para Célia, você vai tal. Ela ficou assim impressionada, ela falou, meu Deus, eu nunca ouvi isso de você. Eu falei, eu sei, mas está ouvindo agora. De onde que veio isso? Eu falei, eu aprendi. Eu não falei a fonte, né? Mas eu não falei a fonte para ela até hoje. Gente, aí, acabou nosso tempo, gente. Acabou nosso tempo aí. Acabou o tempo. Gente, amamos vocês. Continuamos no YouTube rapidamente para encerrar aqui, tá legal, gente? Vai no YouTube, você que não tá na rádio e vai parar de ouvir o programa, migra agora para o YouTube, Café com Maná, vai lá, tá bom? Vamos lá. Encerramos aqui. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Voltamos ao vivo no YouTube. E aí, Bispo João, a Célia ficou apaixonadíssima por mim aquele dia. Mas é de um vídeo que você colocou, que eu peguei e usei. Porque eu falei, nossa, isso aqui realmente, ele tem razão. Tem que passar essa segurança para a mulher e tal. Né? Então não desista, homem. Não desista da sua casa. Não desista, não. Está proibido desistir. Aqui o slogan da minha região é DNO. Desistir não é opção, está fora. Eu costumo falar, né, que tem coisa que tem que ser maior do que nossa felicidade pessoal, né? Eu estava pensando em Moisés esses dias, né? Você acha que Moisés morreu frustrado por não ter entrado em Canaã? Subiu o monte, viu a terra, né? Eu acho que, claro, que ele teve aquela frustração de não entrar, né? Mas ele não morreu frustrado, né? Ele não morreu. Cara, Moisés deve ter olhado para Canaã e falado assim, mas eu não vou entrar, mas eu faço parte dessa história, eu estou dentro dessa história. Meu nome está aí nessa história, desse povo que vai entrar aí nessa terra, vai conquistar essa terra. Eu acredito que o que vai nos fazer felizes, queridos, é a gente fazer parte dessa história. A gente está dentro dela. Não é a gente ficar correndo atrás de ganhar dinheiro e de ser feliz, de satisfazer nossos desejos sexuais, de satisfazer nossas aspirações egoístas. Cara, você vai morrer infeliz. Eu conheço um monte de gente que viveu aí a vida voltada para si mesmo. Cara, a pessoa está numa condição horrível, né? Está velho e horrível. Agora, Moisés, cara, pode não ter entrado em Canaã, né? Mas o povo inteiro entrou debaixo do nome dele, né? Com aquele nome poderoso sobre si, né? E quanto tempo se fala, quanto tempo sobreviveu Moisés? Sobreviveu a eternidade, né? O legado dele está até hoje, né? Carrega o legado dele até hoje. E eu quero estar dentro dessa história. Você acha que se eu ficar olhando para o meu desejo, eu quero viver uma paixão com uma mulher que eu nunca vivi. Rapaz, vai crescer, meu irmão, vai crescer, vai buscar coisas que são 10.000 vezes melhor do que essas bobagens românticas que se ouve na televisão e nas novelas. Tem coisa maior que isso, cara. Como diz o castelhano, né? Tienes coisas mais grandes. Cara, não tem coisa maior que você servir o propósito. Não, sabe, o que vai nos fazer felizes é eu deitar na cama e falar, hoje eu servi a Jesus Cristo. Hoje eu não servi meus próprios interesses, mas estou servindo meu rei, né? Tá duro, tá complicado, mas eu estou a serviço do rei. Não estou nem um pouco afim de ir lá naquele lugar, mas eu vou para servir meu rei, entendeu? Eu acho que é isso que isso. Se você correr atrás da tua felicidade, você vai morrer infeliz. Mas se, como Moisés, você ficar lutando, sofrendo para carregar aquele povo complicado, e chegar e olhar e falar, não vou entrar. Mas eu saio desse negócio aqui e entro para a história de Israel eternamente. Meu nome é eterno, né? Moisés, o meu nome está gravado no centro da alma de Israel, eternamente. Né? O que o cara quer mais? Né? Que felicidade maior o cara pode ter? Né? A glória. Eu servi, como o Paulo, né? Eu completei a carreira, guardei, combati o bom combate. É isso que vai te fazer feliz.
Agora, você se divorciar da tua mulher não vai te fazer feliz. Não vai dar bom, não. Agora, pode desistir. Eu falei para um guri desistir, para um homem. Eu falei, disso aí você tem que desistir. Desiste dessa camisa aí do Vasco. Desiste desse time. Pode desistir, eu estou te mandando. Desiste mesmo, porque não vai... Bispo Marcelo, desiste do Vasco, cara. Desiste. Não permaneça no erro, cara. Não vai permanecer torcendo para quem não ganha. Desiste desse time. Eu acho que ele tem que seguir a esposa aí pro Grêmio. Gente, eu tenho que ir embora, hein? Um grande abraço para vocês. Bispo João, o Everaldo perguntou, bom dia, o que ele falou para a mulher dele? Foi um vídeo que você colocou aí de um cara falando do casamento. Everaldo, me acha aqui, eu não sei de onde ele é, de qual cidade ele é, de qual cidade da nossa terra, ou de outra igreja, né? Mas eu vou tentar colocar esse vídeo amanhã aqui no chat aqui, ou no meu... Né? Mas me dá o seu contato. Não me lembro disso. Quem será que fui eu mesmo que te mandei? Foi. Você não colocou sobre esse assunto, mas eu fui vendo quem era, um inglês ou um americano, tá? Entendeu? E ele fala de um assunto, eu vou procurar no nosso grupo aqui, e aí ele, lá dentro do Instagram dele, ele fala do casamento. Entendeu? Deu certo para mim, viu, Everaldo? Minha esposa tá... Deu certo, hein? Vai dar certo. Faz igual eu fiz. Ouve. Vai dar para celebrar o Dia dos Namorados, né? Dá. Amanhã vamos falar sobre namorado, casamento, o quê? Não sei. Amanhã é Hugo? Amanhã é o Hugo. Quem que assume aí a pauta? Já colocou a pauta, vamos falar sobre isso mesmo. Casamento, namorados, relação entre homem e mulher. Beleza. Isso. Tá bom, gente. Obrigado, Jean, Márcia. A nossa geração vai deixar muitos legados, assim como Moisés, Paulo, Davi, e assim por diante. Amém. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Mary, nenhum passo atrás. Vitor Hugo, um abração a todos. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, nos perdoe. Bispo Paulo Renato? Fala, meu amado. Até a pé nós iremos. Amém? Com certeza. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus, com a terra seca, para a gente poder... Precisa de um representante colorado aqui, né? Precisa de um representante colorado. Um grande abraço, hein? Tchau. Tchau para vocês. Top, hein, gente?